Olá, boa noite para você, meu amigo, meu irmão, minha irmã, prezado ouvinte. Você que está com a gente aqui nessa quarentena, participando das nossas transmissões ao vivo. Você está no canal da Primeira Igreja Batista Livre de Juiz de Fora. Sou o Ricardo Costa e seja bem-vindo para mais um culto online nessa quarta-feira. E é uma alegria receber você, espero que você possa aproveitar bem essa oportunidade e esses momentos que você está separando semanalmente para estar refletindo na Palavra de Deus. Desde já, peço para você compartilhar esse vídeo, você que está com a gente aí no Facebook, compartilha com seus amigos. Você que está no Instagram também, clica na setinha para enviar esse vídeo para o máximo de pessoas possível. E você que está com a gente no YouTube, no canal do YouTube, e gosta desse tipo de conteúdo, gosta de mensagens, reflexões na Palavra de Deus, eu peço para você se inscrever nesse canal para estar recebendo vídeos semanais. Nós temos pelo menos 2 vídeos semanais com mensagens, com pregações, com mensagens da palavra. Então é uma boa para você se inscrever, clicar no sininho aí para receber todas as notificações. Toda vez que aparecer e a gente subir um vídeo novo, você receber a notificação e poder assistir, tá bom? Seja bem-vindo então, mais um culto. Hoje a gente vai falar sobre os dias de angústia, né? Como a gente deve preparar a nossa vida emocional e espiritual para vivenciar essas questões, tá bom? Vamos começar primeiro ouvindo uma música. Fica com a gente aí, ouça essa música, reflita e daqui a pouco a gente volta com a nossa mensagem, com nossa programação desse culto online dessa quarta-feira, tá bom? Fica com a gente aí e desfrute dessa música aí. Descanse em Deus, o que prometeu fará. Espere em paz, veja a graça lhe encontrar. Eu não temerei, estás aqui.
Estamos de volta. Quero deixar uns recados para você. Primeiramente, lembrar você que é daqui de Juiz de Fora, né? Nossa igreja aqui, ela está situada na rua Paulo de Souza Freire, número 185, no bairro São Mateus, e perto aqui do Shopping Independência, atrás da Maternidade Terezinha de Jesus. No momento estamos com as nossas programações presenciais suspensas, mas já fica já o convite, assim que tudo voltar ao normal, você é nosso convidado para chegar e participar das nossas atividades todas as quartas, 19h30, domingo de manhã às 10 da manhã e domingo à noite às 19h30, tá bom? E outra coisa, aos irmãos e amigos da nossa igreja que têm acompanhado e têm estado conosco nesses dias de transmissões, a gente tem encorajado você a participar da nossa quarentena de oração. A todos os dias você dá refletir no capítulo de Provérbios correspondente ao dia da semana. Por exemplo, se hoje é dia 15, você lê Provérbios 15, medita num versículo junto com a sua família e esteja orando por suas necessidades emocionais, físicas e espirituais, não só sua, da sua família, mas para você que é da igreja, tem aquela lista de oração com os nomes das famílias. Se você ore por cada família, cada linha ali que tem acho que 3 ou 4 famílias, você esteja orando por elas, tá bom? E esteja também orando, como a gente vê em 1 Timóteo 2, capítulo 1 e 2, né? Porque a gente deve orar pelas nossas autoridades, que é um momento crítico. Nenhuma autoridade, seja de que país seja, não tem ideia, na verdade, como tomar as melhores decisões. Então, a gente precisa, e a Bíblia nos orienta a orar por aqueles que estão investidos de autoridade, para que a gente tenha vida mansa e tranquila. Ore por eles, não deixe de fazer isso. Isso é muito importante nesses dias. E eu quero dar aqui 2 dicas durante esse período de quarentena. Eu quero recomendar 2 livros aqui. O primeiro deles é o livro Autocombate, 50 rounds para o nocaute. Quantos você vai precisar? É do nosso amigo e irmão, pastor André Castro Lopes, da Igreja Batista Livre do Nova Cidade, em Barbacena, bairro Nova Cidade. Se você tiver interesse, é um livro prático, simples, ajuda muito a gente a lidar com as nossas batalhas, e uma dica muito boa. Se você tiver interesse de adquirir, o valor é R$20. Você pode entrar em contato comigo no Facebook ou então com o próprio André Castro Lopes lá no Facebook também, ou procurar a página da Igreja Batista Livre em Cristo, que chama a página. Você vai encontrar lá e fazer o pedido desse livreto, tá? Pode te ajudar muito, é uma leitura muito boa para esse período. E outra dica é o livro Muito Prazer, Eu Sou Você, escrito pelo meu irmão Fabrício Costa, que trata ali de questões, 7 passos para o desenvolvimento pessoal cristão, trata muito sobre questões emocionais e, à luz da Bíblia, como a gente pode aprender e desenvolver mais dentro das nossas questões emocionais. Às vezes a gente tem dificuldade de perdoar, tem problema com medo, com angústia, com ansiedade, e esse livro trata muito bem sobre essas questões. Se você tiver interesse, você que é daqui de Juiz de Fora, entre em contato comigo também. Estamos fazendo uma encomenda para chegar esses livros, uma nova remessa. E você que não é da cidade aqui, quer fazer o pedido, entra no site www.muitoprazereusouvocê.com.br e faz o seu pedido por lá, tá bom? Que entrega lá. Então são 2 dicas que eu queria deixar para você nesse período, e vamos aproveitar essa oportunidade, né, para crescer espiritualmente, para a gente sair desse período melhor, muito melhor, mais preparado do que entramos, tá bom? Vamos refletir então sobre dias de angústia. Provérbios 24:10. Provérbios 24:10 diz algo muito interessante. Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é
pequena. Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Em outras traduções da Bíblia diz o seguinte: se você fica desesperado quando tem que enfrentar muitos problemas, sua força será limitada. E outra tradução também diz: se te desanimares em tempos de dificuldades, serás fraco. Então olha que interessante, né? Se você se mostra fraco, se você se desespera, se você se desanima em tempos difíceis ou nos dias de angústia, mostra que a sua força será pequena, você já tem a força pequena ou terá força limitada. E eu quero trazer uma reflexão e trazer nesses dias, nesses cultos, eu tenho buscado trazer um pouco das minhas experiências, daquilo que eu já vivi e aplicar em algumas circunstâncias, situações da vida que a gente tem passado, né? E sobre dias de angústia, para muitos os dias de quarentena têm sido dias de angústia para muitas pessoas. Nem para todos, cada um tem lidado de uma forma diferente. Uns ficam mais ansiosos, outros ficam mais desesperados, outros ficam mais inquietos, impacientes e outros lidam muito bem. É tranquilo para muita gente ficar em casa, para quem pode ficar. Ele consegue se organizar bem, passa um tempo tranquilo, ele lê, ele ora, ele faz atividades domésticas, ele faz um monte de coisa, ele assiste aquilo ali e tal. Para outros, a pessoa já fica sem lugar, fica desorientada, não sabe o que faz, como que faz. E é um dilema para muita gente. E as pessoas ficam angustiadas, ficam desorientadas, ficam inquietas, ficam ansiosas. E às vezes muitos estão ansiosos, estão preocupados porque não sabem o que vai acontecer daqui para frente. Muitos não sabem se vão continuar com seus empregos, não sabem se vão continuar com a estabilidade da vida funcionando como está. Então isso gera essa inquietação, gera essa preocupação. E eu lembro que para mim tem sido aparentemente até agora tá tranquilo, né? Consigo manter minha rotina. A maioria das coisas que eu faço realmente já é uma coisa que é meio home office mesmo, né? Que eu já tenho que passar mais tempo num local mais confinado de determinada maneira. E só que eu lembro que muitas angústias que eu passei foram piores do que momentos que talvez tenham passado agora. E eu quero trazer eu tenho trazido, né, esses exemplos para a gente mostrar como que tem sido nossa atitude em situações de angústia ou de incertezas no passado, e se a gente aprendeu com essas coisas, temos vivido de uma forma mais tranquila, mais confiante, mais direcionada e focada agora. Eu lembro que quando eu assumi meu primeiro ministério em 2003, né, que foi quando eu casei e assumi a minha primeira igreja propriamente dito, né? Eu ainda não era ordenado pastor, mas exercia a função antes disso já, em 2003 na cidade de Carandaí. E é interessante que eu fui substituir um missionário, né? E quando a gente substitui missionário, a igreja cria normalmente um vínculo muito grande, né, com a liderança, com o pastor, com a família dele. E dependendo dessa estrutura familiar, você que chega para substituir, você chega com uma outra... as pessoas às vezes não te conhecem, tem um jeito diferente, a sua forma de lidar às vezes é diferente do que o outro, e às vezes gera essa dúvida, né? E eu lembro que quando eu cheguei ali, foi um período de muita tentar me firmar, né, nas minhas próprias convicções, na minha própria consciência, da minha capacidade, que Deus poderia me dar condições de fazer algo útil ali. E eu já eu já contei isso em muitas pregações, para quem é daqui da igreja em Juiz de Fora lembra disso, que muitas vezes eu já falei que eu nunca fui muito confiante relacionado à minha própria aparência, né? Eu com os meus faróis desregulados aqui nunca atraí muitos bons olhares e fui muito
rejeitado por isso a vida inteira, né? E aí eu consegui vivenciar coisas boas de determinada idade para frente. Até então já tinha superado muitas questões de autoafirmação e agora assumindo o ministério naquele momento, em 2003. Aí eu chego naquela igreja onde tinha ali na faixa de 30, 40 pessoas, ótimas perspectivas, estava tudo ali pensando que tudo ia funcionar tranquilamente. O missionário e a sua família me acompanharam durante um período, acho que uns 30 dias. E depois eles iam começar um outro projeto em outro lugar. Ótimo, tranquilo, e tudo planejado, combinado e tudo mais. A gente se mudou para Carandaí e caminhando bem. Quando foi no primeiro fim de semana que essa família missionária não estava mais lá, meu amigo, você não acredita. Parece que todo mundo foi embora da igreja junto com eles. Ficaram pouquíssimas pessoas, pouquíssimas. A ponto de chegar no culto de domingo, que tinham 30, 35, chegar a ter 8, 6 pessoas, né? Então, assim, foi um baque gigantesco, né? Uma angústia, aquela rejeição que eu já tinha superado, aquilo foi um gatilho para voltar tudo de novo. E foi um período muito, muito difícil, muito ruim de viver, né? Assim, estava iniciando, eu tinha abandonado todos os meus planos, tinha largado tudo para estudar no seminário, para me dedicar a isso, e na minha primeira oportunidade acontecia aquilo, né? Você se sentir rejeitado, aquilo era horrível, aquela sensação horrorosa. Tinha cultos de meio de semana, né? Que por muitas vezes eu chegava, preparava tudo, chegava lá, abria a igreja e não aparecia simplesmente ninguém. Era só eu e a Edneia, sozinhos, né? Reuniões de jovens que a gente fazia aos sábados, não tinha ninguém muitas vezes. E foi um período muito difícil, de muita angústia. E a gente permaneceu lá até que Deus mostrou que era o momento de ir para um outro lugar. Mas nesse meio tempo, nesses anos que a gente ficou lá, com o tempo Deus ajudou que a gente foi reconquistando algumas pessoas e ganhando outras novas pessoas, né? E a gente aprendeu muito com isso, mas foi um período muito difícil, muita angústia. E era difícil às vezes estar se mostrando confiante em meio àquela questão. E a gente passou por muitas lutas, né? Então, depois, quando mudou, a gente foi para outra cidade, foram outros desafios, outras dificuldades. Então foi muito complicado. Mas eu consegui aprender muito. Tanto que depois a gente passou por outras situações que eu até mencionei no culto da quarta passada, né? Que a gente falou sobre a esperança. A minha experiência, que foi uma experiência no mercado de trabalho que me ajudou a restaurar essa esperança, essa confiança de que Deus continua atuando, protegendo e suprindo todas as necessidades. Então, depois dessa situação, eu consegui lidar melhor com essas dificuldades. Nesses períodos de momentos angustiosos, de incerteza, eu consegui me sentir mais confiante. E aconteceu que no ano passado, em abril, está fazendo um ano agora, hoje é dia 15, né? E no dia 10 de abril de 2019, do ano passado, eu já estava com tudo preparado para me mudar aqui para Juiz de Fora. Todo o plano projetado, tudo esquematizado. Eu sofro um acidente de bicicleta. E eu até então usava a bicicleta como meio de transporte também. E aí eu caio. E bagunçou tudo, né? Tudo que estava planejado. Eu precisei fazer uma cirurgia no ombro e aquilo iria me complicar bastante. E aí a carne na hora, né? Pensa o seguinte, a carne na frente, tá vendo aí? Você tá servindo a Deus, você tá tentando se dedicar a Deus e olha o que acontece e tal. Mas em momento algum, se a gente for parar para pensar com os olhos espirituais, em momento nenhum a Bíblia promete que as coisas serão fáceis.
Jesus fala que no mundo teríamos aflições, mas que a gente poderia ter bom ânimo, que ele venceu o mundo. E eu lembro que desse período que eu fiquei 7 dias internado, passei por uma cirurgia, coloquei 3 parafusos no ombro, e no dia seguinte que eu tive alta, eu desmaiei tomando banho, caí, rasguei a boca toda. Você pode ver, tem uma cicatriz aqui, ó, minha boca virou em 2. E aí eu pensei, gente, eu que já tinha problema de autoafirmação, não tinha muita confiança com a minha beleza física, né? E aí agora com uma cicatriz fica ainda mais estranho, mais esquisito. Mas olha só, eu consegui passar por isso de uma forma muito mais tranquila, né? Fiquei bem mais tranquilo, confiante, só entendendo que Deus estava no controle de todas as coisas. Eu não fiquei me diminuindo, me achando que a coisa ia ficar ruim. Não me senti fraco, pelo contrário, as coisas aconteceram, eu mantive a minha confiança, Deus iria abrir as portas, aqueles planos que tinham sido deixados de lado naquele primeiro momento, eu tinha que refazer as coisas de acordo com aquilo que Deus estava me providenciando, e assim foi, né? Então, como tem sido a minha atitude nessa situação, como foi minha atitude nessa situação, foi muito melhor de quando foi a minha atitude em 2003, quando eu vivenciei uma situação que para mim foi um desastre completo emocional, um desastre espiritual, foi difícil recuperar. E dessa vez foi bem mais tranquilo. Assim que eu pude me recuperar, eu já comecei a voltar vindo para Juiz de Fora, pregando mesmo com o braço imobilizado, com tipóia, falando com mais dificuldade, e até hoje eu sinto, o meu ombro dói todo dia, a minha boca incomoda como se ela dói, e tem 1 ano já, então a gente vai acostumando com certas coisas, mas nos dias de angústia, como que a gente lida com isso? Com as coisas não saem como planejado, como a gente lida? A gente desanima, a gente desespera, a gente fica desorientado, ou a gente encara, olha, aconteceu, infelizmente aconteceu, mas vamos seguir em frente, vamos para frente. Deus continua sendo Deus, Deus continua sendo bom. Lembra dessa música, né? Ele continua sendo bom, ele continua sendo Deus, Deus continua dirigindo, protegendo, atuando. As coisas poderiam ter sido muito pior do que foram. Quando eu caí de bicicleta, eu caí embaixo de um ônibus. Se eu cair 1 metro para frente, eu ia cair na frente da roda do ônibus, e agora eu não estaria nem vivo aqui para te contar essa história. Então, quando a gente coloca na balança aquilo que poderia ter acontecido de pior e não aconteceu, isso é motivo de alegria, de gratidão, de força para a gente entender e continuar que as coisas vão prosseguir e Deus continua no controle das coisas, das situações. Então, se no dia da angústia eu me mostrar fraco, eu me mostrar desanimado, desesperado, quer dizer que a minha força ela é pequena, que a minha força ela é limitada, ou que eu tenho me mostrado fraco na fé, ou fraco no meu compromisso, nas minhas convicções. Se eu leio a palavra, se eu entendo o que está escrito nela, eu tenho certeza de que isso é real e eu não preciso desesperar em relação a isso. Então, a gente tem que pensar, nos dias de angústia, qual tem sido a nossa atitude? Como que a gente tem lidado com as coisas que não saem como a gente gostaria? Mas essa pandemia agora vai bagunçar tudo, o mundo vai entrar em recessão, vai dificultar, eu posso perder o emprego, muita gente pensa. Sim, você pode perder o emprego, pode acontecer. Eu posso adoecer, pegar a Covid-19, você pode acontecer. Mas Deus pode te sustentar, pode te ajudar a curar isso. Você pode perder o emprego, mas você pode arrumar outro. Muito melhor, talvez. Talvez a crise, a pandemia pode ser aquela grande oportunidade de mostrar o quanto você precisa crescer, amadurecer e desenvolver, entender que outras portas podem se abrir. Lembra que eu falei na semana passada, quando eu perdi o emprego no Senac, eu fiquei desesperado. Falei, gente, agora a coisa que eu lutei tanto para conseguir e perdi. Mas Deus tinha me ensinado outras grandes lições, e outros empregos vieram, e outras oportunidades de vida vieram. E a vida segue
e tem que seguir, a gente tem que continuar andando para frente. São oportunidades que a gente vivencia, aproveita, e às vezes aquela porta se fecha e outra oportunidade se abre, se acontece, a gente tem que seguir em frente. Mas se nos dias de angústia eu ficar lamentando, e o pior, a gente sofre muitas vezes sem antes as coisas acontecerem. A gente sofre por antecedência. Eu posso perder o emprego. Você pode, você já perdeu? Não, então calma. Viva um dia de cada vez, um passo de cada vez. Não desoriente, não apavora, não entre em pânico. As coisas ainda nem aconteceram muitas vezes, né? Mas eu posso ficar doente. Você pode. E você pode engasgar com a pipoca em casa e morrer. E aí, deu na mesma, né? Então, se a gente se mostra fraco no dia da angústia, se a gente se mostra desesperado, se a gente se mostra desanimado em tempos difíceis, quer dizer que talvez a gente não está confiando tanto, a nossa força ela está pequena. E quem não quer ter aquela característica de ser considerado uma pessoa forte? Quando você pensa em alguém forte, alguém que batalha, que não esmorece, que não para em meio às dificuldades, quem vem à mente? Você não é um exemplo disso? Você não se coloca como um exemplo disso? Então é hora de parar para pensar nessa questão. Então reflita, pensa nisso. São tempos de angústia? Poderia ser pior. Poderia ser pior. E ainda não está. Então, se ainda o pior não aconteceu, se prepare. Esteja preparado sempre para o pior. E se o pior não acontecer, glorifique a Deus, porque Ele te poupou do pior. Mas se algo ruim ocorreu ou está ocorrendo, são tempos de incertezas, de dificuldades, de angústias, se prepare. E esse momento, se ele dificultar mais, você vai estar preparado, mas tenha em mente que Deus continua atuando, continua sendo bom, continua sendo Deus. Você precisa ser forte, porque lá na frente essa sua experiência vai servir de exemplo para você encorajar outras pessoas, vai servir de exemplo para você estar mais forte quando outros momentos difíceis ocorrerem. Eu, quando passei pelo meu momento de dificuldade no ano passado, eu passei por ele muito mais tranquilo do que se fosse em outros momentos, onde eu precisei ficar sem acompanhante no hospital, tendo que tomar banho sozinho, com o braço imobilizado, com tudo difícil, depois caí, rasguei a boca e com aquela preocupação se eu ia poder cantar, falar normalmente depois. Eu consigo falar e cantar normalmente. Sinto dor o tempo todo, sinto dor no ombro o tempo inteiro, mas a vida seguiu. Paulo tinha um espinho na carne. Lembra que a Bíblia fala sobre isso lá em Coríntios? Paulo tinha um espinho na carne, pediu para Deus tirar. Deus falou: Paulo, a minha graça te basta, o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então vamos parar de ficar apenas querendo só os mares calmos, né? Só os mares calmos, tranquilos. Não, vamos aproveitar as lições e os aprendizados dos momentos de dificuldade, de luta, dos momentos de incerteza, dos momentos de angústia muitas vezes, tempos angustiosos, mas que essa angústia não faça morada no seu coração. Que o tempo angustioso te faça forte, te faça confiante e certo daquilo que Deus pode fazer e vai fazer e já tem feito na sua vida. Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, aquele que está me acompanhando aí, se no dia da angústia você se mostra fraca porque a tua força é pequena, se você se mostra desanimado, desesperado porque a sua força tem sido pequena, você precisa colocar isso diante de Deus e aprender com as dificuldades, seguir em frente, levantar a cabeça. Que hoje aconteceu isso, amanhã faz um dia, depois da manhã faz 2 dias e você segue em frente. E é assim que tem que ser, certo? E não desanima não, a pandemia vai passar, a quarentena vai passar, daqui a pouco o comércio vai reabrir, serão tempos difíceis, economicamente serão tempos difíceis, o nosso estilo de vida pode mudar, mas Deus continua atuando.
de uma forma grandiosa. Então pensa nisso e não desanima não. Tenha bom ânimo, como Jesus disse em João 16:33. No mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então vença com Ele, se agarre em Jesus, aumente sua fé, aumente o seu compromisso com Ele. Então faça isso dessa maneira, cria cada vez mais uma força e siga em frente. E outra coisa, esse trecho aqui, ele também dá a entender que se você se mostra fraco no dia da angústia, esse texto também dá a entender, se você no momento, em dias angustiosos, você também não se faz forte, aquele que está pior ou mais em dificuldade que você, e você demora em ajudar, demora em estender a mão, demora em ser útil, demora em aconselhar, mostra que a sua força também é pequena, que você está sendo inútil para aquele que está numa situação ainda mais difícil que a sua e precisa do seu auxílio. Então, em todas as circunstâncias, a gente deve aprender a ser forte, a lutar, não desistir, não desesperar, porque sabemos em quem temos crido e estamos certos que Ele é poderoso para guardar o nosso depósito até aquele dia, como a Bíblia diz lá em Timóteo. Então fica firme, aguenta, alegre-se, poderia ser pior, poderia ser mais difícil, mas Deus tem nos ajudado e tem estado conosco até aqui, como diz o termo Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Tudo bem? Fica firme, não desanima, não desorienta, não desespera. Seja firme, seja forte, confiante. Deus vai atuar fortemente na sua vida, no seu coração. Vamos ter uma oração e pedir que Deus atue e abençoe a sua vida, te fortaleça e nos ajude a sermos cada vez mais fortes e nos mostrarmos confiantes e fortes nos dias da angústia, para deixarmos claro que quem comanda a nossa vida não é o desespero, não é o pavor, não é a circunstância, mas é o Deus Todo-Poderoso que atua, que nos conduz em triunfo a cada dia e a cada circunstância. Tá bom? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, agradecemos as Tuas bênçãos, o Teu cuidado, que o Senhor nos oriente, nos ajude, nos abençoe. Aqueles que estão agora desanimados, desesperados, com medo de perder o emprego, com medo de alguma coisa, e tem esse medo, esse desespero tem minado a sua confiança em Ti. Senhor Deus, atue nesses corações, que hoje seja dia de transformação, de mudança e de rumos, de confiança mudada, firmada, alterada, alicerçada na Tua presença. Atue nesses corações, atue no coração desse amigo que está assistindo, dessa amiga que está sem saber o que vai acontecer amanhã. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, mas nós sabemos que o Senhor, o mesmo Deus de hoje é o mesmo Deus de amanhã, e o Senhor vai suprir, o Senhor vai cuidar. Nos ajude a confiar, a crer, a permanecer, a perseverar. Atue no coração de cada um, na família. Eu clamo e peço que o Senhor não permita que nada falte nessas vidas, nesses lares, nessas famílias. Atue e supra cada necessidade. Eu peço as Tuas bênçãos sobre cada um, sobre cada família que está assistindo agora, seja agora, nesse momento, juntos, ou aqui estão assistindo esse vídeo gravado depois, mas que o Senhor faça uma grande obra nessas vidas, fortaleça a fé, ou faça nascer a fé em Jesus, que eles descubram a maravilha que é colocar a esperança no Cristo vivo, e que o Senhor abençoe e toque nesses corações, que seja dia de salvação em muitas vidas que estão assistindo aí e ainda não decidiram confiar em Jesus para a sua salvação. Que o Senhor atue nesses corações e nos abençoe no restante dessa semana, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Estamos chegando ao fim do nosso encontro de hoje. Quero agradecer você que ficou esse tempo com a gente, muito obrigado. Lembrando que domingo teremos nossa transmissão online às 19h30. Vamos falar um pouco sobre tempestades, né? Onde está a tempestade? Está dentro de você, está ao seu redor? Como você tem lidado com essas coisas?
Então não perca essa oportunidade de estar com a gente no próximo domingo, 19h30. Se você está pelo YouTube, quero te lembrar, se você tem gostado desse conteúdo, dessas mensagens, nosso canal no YouTube tem mais de 100 pregações, 100 estudos, temos séries de estudos lá sobre temperamentos, sobre os dons, sobre várias coisas. Vai lá, se inscreve aí, clica no sininho, receba as notificações. Toda semana temos pelo menos 2 vídeos, 2 mensagens para você refletir na palavra. Então se inscreve, você que é do Instagram, siga o nosso perfil, siga a nossa página. Você que é do Facebook, curta a nossa página e conto com o seu auxílio, com o seu apoio, compartilhando o nosso conteúdo. E assim você vai estar de certa forma também promulgando e propagando a palavra de Deus. Te espero no próximo domingo. Fica com a gente aí, sempre alerta, que estaremos trazendo mais palavra de Deus, mais esperança e mais confiança para você nesses dias de pandemia, de luta, de dificuldade, mas que vamos passar por ela. Amém? Deus abençoe. Até o nosso próximo encontro. Até mais.